Eu quero te fazer uma pergunta que parece simples, mas não é. Quando tu ora, para quem tu tá falando? E eu não quero a resposta pronta, eu não quero a resposta que tu aprendeu na igreja, eu não quero um nome bonito. Eu quero que tu perceba dentro de ti, quando tu fecha os olhos e começa a falar com Deus, que rosto que aparece? Que tom de voz tu espera? Ele tá satisfeito contigo ou tá decepcionado? Ele te olha com paciência ou ele parece que ele tá contando os teus erros? Ele se aproxima com amor ou ele parece distante, frio, difícil de acessar? Ele responde rápido? Ou tu sente que precisa insistir muito para que ele se interesse pelo que tu tá vivendo? Presta atenção na primeira resposta que veio. Porque talvez o que apareceu dentro de ti não seja exatamente Deus. Talvez seja uma mistura de Deus, sim. Alguma coisa real pode estar aí. Mas talvez também tenha um pouquinho do pai que nunca parecia satisfeito. Da mãe cujo amor vinha com uma condição. Da professora que te humilhou quando tu errou. Da igreja que te ensinou mais medo do que amor. Das figuras de autoridade que exigiram, cobraram, compararam. Das pessoas que tinham poder sobre ti e deixaram marcas. E sem perceber tudo isso pode ter se misturado com a imagem do sagrado. E hoje nós vamos começar a separar essas coisas. Não para duvidar de Deus, mas para finalmente enxergar quem Ele é. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07 nós estamos aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Hoje nós começamos uma nova série e eu acredito que ela toca o alicerce onde tudo que nós construímos até aqui. A série vai se chamar Conhecendo Deus em Quem Eu Creio. E ela nasce de uma pergunta que a série anterior sobre vulnerabilidade deixou aberta. Será que eu me protejo de Deus do mesmo jeito que eu me protejo das pessoas? Mas antes de responder isso, nós vamos precisar dar um passo para trás. Porque antes de saber se tu te protege de Deus, talvez nós precisamos perguntar primeiro: de qual Deus eu estou me protegendo? Do Deus real ou da imagem de Deus que foi formada dentro de mim a partir de dores, de experiências, de autoridades que passaram pela minha vida? Esse é o episódio 1 da série e hoje a pergunta é: o Deus para quem tu reza é o Deus que existe? Queridão, queridona, existe um processo que acontece dentro de nós sem que a maioria das pessoas perceba. Desde muito pequenas, nós vamos formando uma imagem de Deus. E essa imagem nem sempre nasce da teologia. Muitas vezes ela nasce, eu penso que talvez na maioria das vezes, ela nasce da experiência. A primeira imagem de autoridade que tu conheceu não foi uma ideia, foi alguém. Foi teu pai chegando em casa, a tua mãe decidindo se tu seria acolhida, castigada. Foi a professora que corrigia com cuidado ou te expunha, na frente das pessoas. Foi um líder religioso que falava de amor ou falava de medo. Foi a pessoa que tinha poder sobre ti e usava esse poder para cuidar ou para controlar. E o cérebro infantil ainda não tem maturidade para separar tudo isso com clareza. Ele não pensa: essa pessoa é uma autoridade humana, limitada, ferida, atravessada por suas dores. Não, ela não pensa isso. A criança sente, registra e absorve. E muitas vezes, sem perceber,
A experiência com autoridades humanas se torna um material com que ela constrói a imagem de Deus. Então, se a autoridade que tu conheceu era imprevisível, talvez Deus tenha ficado imprevisível para ti. Tu nunca sabe se ele vai responder. Se a autoridade que tu conheceu amava com condição, talvez Deus tenha ficado condicional. Então, tu sente que precisa merecer antes de receber. Se a autoridade que tu conheceu era ausente, talvez Deus tenha ficado distante. Então, tu ora, mas no fundo, tu não espera uma resposta realmente. Se a autoridade que tu conheceu era crítica, explosiva, comparadora ou punitiva, talvez Deus tenha ficado com cara de juiz. Então, tu te aproxima com medo, mas nunca com intimidade. E isso não significa que Deus seja qualquer uma dessas coisas. Significa apenas que a tua imagem dele pode ter sido construída com o material emocional que estava disponível. E o material disponível, meu amor, nem sempre é bom. Nem sempre é verdadeiro, amoroso, nem sempre é parecido com Deus. E aqui existe um ponto muito delicado, porque tu pode ter uma fé genuína, tu pode amar Deus de todo o teu coração, pode acreditar com sinceridade, orar, buscar, tu pode querer a proximidade e ainda assim estar se relacionando com uma versão de Deus que não é exata. Uma versão misturada com figuras que te machucaram, com autoridades que te decepcionaram, com pessoas que ensinaram que amar tem preço, com experiências que te fizeram acreditar que precisa se comportar muito bem para não ser abandonada. E o problema disso não é apenas teológico, é relacional. Porque tu não consegue ter intimidade verdadeira com uma fusão. Tu só consegue ter intimidade com quem realmente existe. Então, enquanto tu ora para uma imagem composta, parte Deus, parte pai ausente, parte mãe crítica, parte professor que humilhava, parte líder religioso que assustava, parte um medo antigo, tu pode estar mantendo distância do Deus real sem perceber. Não porque tu não quer te aproximar, mas porque talvez ainda não saiba de quem tu tá tentando se aproximar. Ai, esse não saber não é falta de fé. É uma tarefa que talvez tu nunca tenha sido... é uma tarefa que talvez tu nunca... É uma tarefa que talvez nunca tenha sido feita. A tarefa de separar o que é Deus do que foi projetado nele. Separar o que é essência divina do que é resíduo humano. Separar o Deus vivo das imagens feridas que a nossa história colou sobre ele. No livro de Jó, capítulo 42, existe uma frase que resume muito bem o caminho dessa série. Depois de muito sofrimento, de muitas perdas, de muitos questionamentos, depois de amigos tentando explicar Deus com frases prontas, depois do silêncio, da dor, depois de Jó dizer o que sentia, perguntar, reclamar, se defender e tentar entender, Deus fala e no final de tudo Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E essa frase é profundamente importante, porque Jó já sabia sobre Deus. Ele já tinha ouvido falar, ele tinha uma tradição, uma cultura, ele já tinha uma ideia, referências, muitos discursos, explicações, mas existe uma diferença enorme entre ouvir falar de Deus, entre repetir o que já dizem sobre ele e encontrar ele na própria história. Entre carregar uma imagem herdada e viver uma experiência real. Jó não diz assim: agora eu tenho mais informações sobre ti. Ele diz assim: agora os meus olhos te veem. Gente, isso é encontro. E o caminho entre ouvir falar e ver
não passa apenas por acumular mais conhecimento, passa por atravessar a própria história com verdade, passa por questionar imagens que talvez tenham sido herdadas sem consciência, passa por reconhecer que nem tudo que nós chamamos de Deus realmente veio de Deus. Às vezes veio do medo, da dor, de uma autoridade humana, de uma religião sem amor, da infância, da culpa, de uma tentativa de controle. E talvez Deus não esteja... Aliás, talvez não. Deus não está ofendido com essa investigação. Penso que Ele talvez esteja nos convidando exatamente para ela. Porque Ele não tem medo de ser conhecido. Então hoje eu quero te propor uma separação. Não para duvidar de Deus, mas para parar de confundir Ele com o que Ele não é. Então nós vamos imaginar duas colunas. Em uma coluna, eu quero que tu coloque tudo aquilo que tu aprendeu sobre Deus através de muitas experiências humanas. Então, eu quero que tu coloque o que o teu pai te ensinou sobre autoridade, o que a tua mãe te ensinou sobre amor, o que a escola te ensinou sobre erro, o que a religião te ensinou sobre culpa. O que as pessoas que tinham poder sobre ti te ensinaram sobre obediência, merecimento, punição, afeto, presença. Agora, na outra coluna, eu quero que tu coloque o que é revelado sobre Deus na pessoa de Jesus. Porque dentro da fé cristã, Jesus é a imagem mais precisa de Deus. Então, eu quero que tu olhe para o Mestre, eu quero que tu olhe para Jesus. Como é que ele tratava quem tinha vergonha? Como é que ele respondia quem tinha dúvida? Como é que ele acolhia quem era excluído? Como ele se aproximava dos quebrados? Como ele corrigia sem humilhar? Como ele tocava os intocáveis? Como ele via antes de condenar? Como ele chamava de volta antes de descartar? A pergunta que sustenta essa série inteira é a seguinte: quanto da primeira coluna tu tá chamando de Deus? Quanto do medo tu chama de reverência? Quanto da culpa tu chama de espiritualidade? Quanto da distância tu chama de respeito? Quanto da tua dificuldade de receber amor tu interpreta como vontade de Deus? O trabalho aqui não é inventar um Deus novo, meu amor, que vai te agradar mais. Não é moldar Deus ao nosso desejo. É desfazer a fusão. É tirar dele o que nunca foi dele. É permitir que a imagem de Deus seja limpa daquilo que a nossa história grudou nela. E talvez pela primeira vez tu comece a se aproximar não da versão que foi instalada em ti, mas de um Deus vivo. Hebreus 1:3 diz assim: o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. A expressão exata, não aproximada, não parcial, não distorcida pelas nossas experiências, exata. E isso muda tudo. Porque se tu quer saber quem Deus realmente é, a gente precisa olhar para o Mestre, a gente precisa olhar para Jesus. Não olhar para o medo que tu herdou, não olhar para a voz crítica que existe aí dentro, não para a figura de autoridade que te feriu, não para a religião sem ternura, sem gentileza. Olha para Jesus, para o jeito que ele tratou a mulher que foi pega em adultério, do jeito que ele chamou Zaqueu pelo nome, para o jeito em que ele acolheu Tomé com a dúvida, para o jeito que ele chorou com Marta e Maria, para o jeito que ele recebeu a mulher que tocou no manto, para o jeito que ele não usou poder para humilhar, no jeito que ele se aproximou antes de exigir perfeição.
Essa é a expressão exata. E qualquer imagem de Deus que tu carrega não se parece com Jesus. E vale a pena examinar de onde veio isso. Porque talvez Deus não precise ser reconstruído. Talvez a nossa imagem dele é que precise ser curada. A primeira imagem de Deus, meu amor, que tu talvez teve, talvez ela tenha vindo da teologia. Talvez ela tenha vindo de experiências familiares, da escola, do sistema de crença religiosa, de autoridades, né, que passaram pela tua vida. E sem perceber, tu pode ter fundido, então, o que tu viveu com o que tu tá chamando de sagrado. Mas tu pode amar Deus de verdade e ainda estar se relacionando com uma versão dele que não é exata. O caminho de ouvir falar para realmente ver não passa apenas por uma informação. Ela passa por separar o que é Deus do que foi projetado dele. Então, o exercício de hoje, ele vai ser o primeiro passo dessa separação. Então, pega papel e caneta, sabe a importância disso. Eu não quero que tu abra a nota no telefone, tá? Vamos exercitar aí a mãozinha. Então, na primeira parte, eu quero que tu liste as figuras de autoridade mais marcantes da tua infância, da tua juventude, enfim. Pai, mãe, avós, professores, pastor, padre, enfim, coloca toda a turma. As pessoas que tu tinha como autoridade, tá? Que tinham relevância e tinham voz sobre ti, na infância e na adolescência. Eu quero que para cada uma delas, tu escreva uma palavra que descreva como era a autoridade dessa pessoa. Presente, ausente, consistente, imprevisível, acolhedora, crítica, amorosa, condicional, era firme ou era punitiva. Agora, na segunda parte, eu quero que tu escreva sem pensar, pra gente acessar informações aí. Quando eu penso em Deus, eu sinto que Ele é. E eu quero que tu liste as 3 a 5 características que vierem primeiro. E eu não quero que tu escreva o que tu deveria sentir. Eu quero que tu escreva o que vem de verdade. Deus parece próximo ou distante? Amoroso? Exigente? Paciente? Decepcionado? Seguro? Imprevisível? Presente? Ausente? Agora eu quero que numa terceira parte, eu quero que tu compare as 2 listas. E eu quero que tu reflita sobre essas perguntas que eu vou te fazer. Quais características que eu sinto em Deus que se parecem com alguma autoridade da minha história? Quais medos que eu tenho de Deus talvez tenham nascido de relações humanas? O que eu ouvi falar sobre Deus, mas eu ainda não vi por mim mesma? E, gente, lembra? Nós não queremos resolver nada, nós só queremos começar a observar. Porque enxergar já é o início da libertação. Vamos à nossa oração. Pai, hoje eu peço que o Senhor nos ajude a te ver. Não a versão herdada, sem escolha. Não a fusão que tanto já nos machucou. Não os resíduos de autoridades humanas que nós fomos colando no sagrado sem que nós percebêssemos. Nós queremos te ver, Pai, como realmente és. Nos ajuda a separar o que é teu daquilo que foi projetado a ti. Nos ajuda a reconhecer onde chamamos de Deus aquilo que era medo. Onde chamamos de reverência aquilo que era culpa. Onde chamamos de distância aquilo que era ferida. Que essa série, Pai, seja um caminho do ouvir falar para ver com os próprios olhos. Que cada pessoa que ouvir esse episódio, Pai, tenha coragem de examinar a imagem que carrega
não para se afastar de ti, Pai, mas para se aproximar de verdade. Que nós possamos conhecer o teu coração, papai, o teu caráter, a tua presença, e que ao final desse caminho a nossa fé não seja mais baseada apenas no que ouvimos, mas no encontro que vivemos. Em teu santo nome, Pai. Amém. Queridão, queridona, tu não escolheu a primeira imagem de Deus que formou dentro de ti. Ela foi construída com o material que estava disponível, com as figuras de autoridade que passaram pela tua vida antes que tu tivesse discernimento de separar uma coisa da outra. Mas tu não precisa continuar carregando essa fusão como se ela fosse definitiva. Tu pode agora, com os recursos que tu tem, começar a separar. Não para duvidar de Deus, mas para finalmente poder enxergar Ele. Talvez a tua fé não precise de mais cobrança, talvez ela precise de mais verdade. Talvez tu não precise se esforçar para amar um Deus que parece distante, punitivo ou decepcionado. Talvez tu precise descobrir que esse Deus talvez nunca tenha sido Deus. Talvez ele tenha sido uma imagem misturada com dor. E Deus, o Deus vivo, talvez esteja te chamando para conhecer Ele para além daquilo que te ensinaram, daquilo que te feriu e daquilo que tu projetou. No próximo episódio, nós vamos olhar para uma palavra que muita gente usa para falar de Deus, mas que talvez carregue mais medo do que amor. E nós vamos examinar uma das imagens mais comuns de Deus, a imagem de um Deus juiz. O quanto dela é verdade e o quanto é a herança que nunca foi questionada. E eu vou te ver amanhã às 7h07, certo? Se essa reflexão falou no teu coração, compartilha com alguém que também precisa fortalecer a fé. E se tu sente que precisa olhar para si com mais profundidade, compreender as tuas dores, a tua história e fortalecer a tua conexão com Deus, saiba que tu não precisa fazer esse caminho sozinho. Através da terapia integrativa sistêmica, do Reiki, das constelações familiares, eu ajudo pessoas a desenvolverem consciência, cura emocional e uma espiritualidade viva. Me chama no Instagram, @GraceCondorfer, e vamos conversar. Vai ser uma alegria caminhar contigo. Muito obrigada por estar comigo hoje. Curte, comenta, compartilha. E eu te espero amanhã às 7h07. Fica bem. Beijo!